Pessoas de sucesso utilizam esse dispositivo para ganhar mais dinheiro, aumentando a sua produtividade ou então para garantir um conforto ainda mais. E o que eu estou falando é desse dispositivo aqui, inteligente, que vai ter diversas utilidades na área residencial, industrial ou na área agro. Isso mesmo, pessoal do campo, esse dispositivo ele é multifuncional e vai te ajudar bastante. Saudações, quem vos fala é Ícaro e seja bem-vindo ao Conheça e Aprenda, mais um vídeo de tecnologia, em especial sobre modernidade que a gente pode agregar na sua vida. Esse dispositivo eu vou desbravar junto com você, passo a passo, todas as características, unbox, funcionalidades, exemplo de utilização e, por fim, a conclusão e se o Conheça e Aprenda aprova ou não esse dispositivo inteligente da Moz. Vamos fazer um unboxing e verificar o que acompanha este controlador de temperatura e umidade inteligente da Moz. De pronto, já temos aqui. Esse dispositivo aqui é para medir a temperatura e a umidade do ambiente. Bem bacana. Ele tem uma opção aqui, ó, de você colocar um parafuso bem aqui, ó. Então essa parte aqui a gente consegue colocar um parafuso para fixar, certo? O cabo não é muito grande, mas existe a possibilidade de você comprar um cabo extensor, então não precisa se preocupar com isso. Esse aqui é um pouco diferente deste outro aqui. Por quê? Esse aqui pode ser mergulhado na água, tá? Então, para quem tem piscina, aquário, que deseja monitorar até a temperatura do solo, porque isso aqui, ó, você coloca e não tem problema nenhum. Ou ainda você tem boiler de aquecimento de água através da energia solar, isso daqui vai conseguir ser mergulhado lá e conseguir aferir a temperatura com precisão e aí desencadear automações, rotinas no seu dispositivo de casa inteligente. E chegou a hora de a gente analisar as principais características desse dispositivo inteligente com tecnologia Wi-Fi. Bom, ele é um sensor de temperatura e umidade. E o que ele faz para medir a temperatura e umidade? Temos estes dois pontos de prova. Este aqui mede a temperatura e umidade, porém não pode ser molhado, tá ok? Já este mede tão somente a temperatura. É justamente para você mergulhar ele dentro da água. Tudo isso daqui pode ser mergulhado na água, só não o dispositivo, tá ok? Para a instalação dos pontos de prova, não tem muito mistério, basta encaixar no nosso medidor. É tudo muito simples, ó. Apenas isto já está funcionando. Mais uma dica: conecte o ponto de prova apenas quando o dispositivo estiver desligado. Mas por que, Ícaro? Porque ele tem um status, ele reconhece se há algum problema ou não nos pontos de prova. Então, não arrisque, desligue o dispositivo e só então conecte o ponto de prova. Este medidor de temperatura e umidade se conecta à sua casa inteligente, à sua indústria inteligente, ao campo inteligente através do seu Wi-Fi. Então ele vai se conectar diretamente ao seu roteador, não precisa de nenhuma hub, nenhum gateway. Pronto, tem Wi-Fi em casa, vai se conectar diretamente. E meu amigo do campo, não se preocupe se você não tem internet fixa, certo? Você pode utilizar a internet do seu próprio celular para conectar esse dispositivo de casa inteligente. Basta você compartilhar, rotear o seu celular, vai criar uma rede Wi-Fi e assim você conecta o seu dispositivo, tendo acesso, né, dos dados aqui de qualquer lugar do mundo. Mas lembrando que o seu celular tem que ficar próximo dele, né, para ele ficar conectado. E falar em conectado, ele funciona com a nossa querida Alexa e com o nosso Google Nest Mini. Então, compatibilidade total com os assistentes virtuais. Mas, Ícaro, me explica um pouco melhor como é essa interação, essa integração entre os assistentes virtuais. Mas antes disso, eu peço que você faça a sua inscrição para você ter acesso às melhores informações e produtos de tecnologia com qualidade e maneira descomplicada. E falando em descomplicado, esse dispositivo ele é bivolt, ou seja, vai atender
em qualquer região do Brasil. Aqui nos bórnens a gente vê o L e o N, né, que seria o fase e o neutro. Contudo, na região 220 bifásico, fase e fase, você vai conectar a segunda fase aonde tem o N aqui. Não tem mistério nenhum. A instalação desse dispositivo de casa inteligente é extremamente simples. Basicamente, você vai conectar o ponto de prova e os fios de eletricidade, fase neutro ou fase-fase, bem como os dispositivos que você quer que sejam automatizados através do controle da temperatura e da umidade. Um pouquinho mais na frente eu vou te dar exemplos práticos de como a gente pode utilizar este dispositivo de casa, indústria ou agro inteligente. Principais funções deste dispositivo. Primeiramente, né, pela própria essência dele, é você aferir a temperatura e umidade para que você tenha meios de controlar esses fatores, né? Às vezes está extremamente úmido, às vezes está muito seco, às vezes está muito quente. E através desse dispositivo, ele tem uma possibilidade de desencadear diversas rotinas, diversas automações, tudo de forma automática, baseada na temperatura e umidade. E neste contexto, quando você tem alguns projetos que necessitam diretamente do controle da temperatura e da umidade, seja por produção, seja para ter um maior conforto, esse dispositivo poderá acionar meios para controlar esses fatores externos. Além da possibilidade de você controlar esses fatores externos de forma automática, você pode intervir ainda através do seu celular, através do seu tablet ou através dos assistentes virtuais. Você pode utilizar controles em dois locais distintos, porque como ele possui dois relés inteligentes, ou seja, é como se fossem duas tomadas inteligentes dentro deste dispositivo, onde possui ligação individualizada. Eu posso ligar apenas o circuito 1 ou o circuito 2, ou ligar os dois. Por exemplo, vamos supor que está com a umidade muito baixa, né? E aí está muito quente. Então você pode utilizar um sistema de irrigação para aumentar a umidade no ambiente e um sistema de ventilação em conjunto. Ou você pode fazer isso de forma individualizada, vai depender do seu caso concreto. No caso de temperatura, existe uma margem de erro. E é por isso que esse dispositivo ele te permite fazer o controle, o ajuste fino da temperatura. Então você consegue ter essa calibragem manual, né? Você pega um termômetro manualzinho que nada, né? Substitui aquele termômetrozinho de mercúrio e aí você consegue fazer a calibragem deste dispositivo. Isso apenas na temperatura. Na umidade não tem essa possibilidade de fazer controle, tá certo? Mas se a energia acabar, se der um pico de energia, como vai voltar as minhas automações? Primeiramente, vai voltar conforme o seu desejo. Mas como assim, cara? Conforme o meu desejo? Eu quero que nunca acabe, né? Mas a gente sabe que tem alguns fatores que a gente não tem controle. Ah, a luz acabou, deu pico de energia, enfim. Nisso, a gente tem três status. Voltar sempre ligado, voltar sempre desligado ou voltar como estava. Tá, Ícaro, voltar como estava, como assim? Mas claro, se estava ligado, vai voltar ligado. Se estava desligado, vai voltar desligado. Simples assim. Então, você consegue adaptar esses meios, né? Lembrando que esse controle de status de memória, né, de status de retorno, é para os dois relés, tá? Os dois canais juntos. Você não tem como controlar esse status de retorno de forma individual para cada canal. E agora, você que está assistindo este vídeo aqui, comenta para mim se você tem alguma estufa, se você tem alguma granja, se você tem algum aquário, se você tem um boiler de energia solar, né, para aquecimento. Comenta aqui qual aplicabilidade você vai entregar para esse dispositivo de casa inteligente, agro inteligente ou indústria inteligente. E agora a gente vai entrar em exemplos de utilização desse dispositivo. É claro que são exemplos simplórios, mas a gente pode ser aperfeiçoado no dia a dia, né, conforme a sua realidade.
Vamos trazer o exemplo daquela piscina que, principalmente para quem mora no sul, no sudeste, tem uma piscina mais gelada, né? E aí você quer ter uma temperatura sempre ideal, mas você tem um aquecedor manual. Bom, saiba que esse dispositivo ele pode controlar a temperatura da sua piscina de forma automática. Você, dono de hotel, pousada, casa de aluguel, esse dispositivo aqui vai agradar o seu cliente, tendo uma temperatura da piscina sempre agradável. Ah, Ícaro, esse dispositivo suporta até 15 amperes. Minha bomba vai muito além disso. O que eu faço? Bom, meu amigo, a maneira bem simples é você utilizar uma contatora. Utilizou uma contatora, resolveu esse problema, o dispositivo vai continuar funcionando e o melhor, né? Não vai ter perigo nenhum de sobrecarga, não é mesmo? Usa a contatora, então por isso que eu digo que esse dispositivo é muito versátil, tanto na indústria, quanto na casa, quanto em empresas, em agro, enfim. Utilizou a contatora e a gente sabe que a gente utiliza a contatora nesses estabelecimentos, né? Por devido à carga de energia. Então, contatora sempre é a solução para diversos casos. E aqui não será diferente. Você vai sim continuar tendo a sua automação. O outro exemplo de utilização é utilizar o aquário. Isso mesmo. Você que tem um aquário em casa, sabe que seus peixinhos necessitam ter uma água climatizada. Vai que o seu ambiente está muito quente, a água eleva muito, corre risco de seus peixinhos morrerem. Mas calme. Através desse dispositivo, você consegue fazer, por exemplo, desencadear uma automação para que ligue o ar-condicionado, ligue algum sistema de refrigeração e, por consequência, vai já manter um pouquinho mais a temperatura ideal para os seus peixinhos. E aí, gostou dessa dica? Comenta aqui embaixo. Ah, você não está preocupado com os peixinhos, tô entendendo. Mas você está preocupado com aquele banhozinho de água quente, né? Aí você tem um boiler de aquecimento solar, que tem a água sempre quentinha, através do sol. E aí, de repente, começou a nublar. O clima ficou um pouquinho mais frio. E aí, aquela temperatura que você tinha de água... começou a esfriar, né? Você não pensou nos peixinhos, mas eu vou te dar outra dica, tá? Para pensar em você. Você põe esse medidor no boiler de água, né? E aí, toda vez que a temperatura descer demais, você faz com que ative alguma resistência, né? Algum sistema de aquecimento da água para normalizar e compensar o não aquecimento natural do dispositivo, né? Do boiler que está lá instalado na sua casa, na sua indústria, no seu comércio. Vamos lá, sem mais delongas, vou despejar água gelada aqui. Por consequência, vai desencadear todas estas automações. Vamos lá? Atualmente, a gente está com uma temperatura de 29,4 graus Celsius. Então, vamos lá e preencher com água. A lâmpada já ligou. Temperatura da água encontra-se abaixo de 26 graus. Esse é um exemplo clássico de que você pode criar diversas automações com esse dispositivo. Ah, você quer produtividade. Você é do agro. Você é do agro, né? Você tem uma estufa, tem uma chocadeira, tem um galinheiro, enfim. Você é do agro, você não é produtor. Tá certo, você não é produtor, mas você tem aquele cavalo, aquele animalzão de competição, gosta de estar sempre num ambiente mais fresco, mais controlado, para que ele participe de campeonatos, né? Com toda a força, com toda a disposição, e aí geralmente você utiliza climatizadores. Pronto, isso daqui você regula a temperatura ideal para o seu animal e toda vez que a temperatura ficar muito quente ou muito fria, ele vai acionar seu dispositivo de controle de temperatura. Pronto, eu abarquei todos os setores, seja urbano, seja industrial, seja agro, em um único dispositivo. Agora você vai me dizer, é versátil ou não é? É usual ou não é? Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir
qual é a melhor ideia de utilização desse dispositivo de casa inteligente. Comenta aqui, vai. Tá? Comentou? Beleza. Agora, vamos lá para o meu veredito final sobre esse dispositivo de temperatura e umidade da Moss. Ao longo deste vídeo, você já percebeu a minha empolgação com esse dispositivo. Mas nem tudo são flores, eu preciso trazer alguns apontamentos que poderiam melhorar, né? São críticas construtivas. Aperfeiçoar um dispositivo que já é muito bom. Bom, dentro das assistentes virtuais, só é reconhecido os dois canais, os dois módulos, ou seja, só tem a função de ligar e desligar. O controle de temperatura e umidade não aparece na nossa Alexa e não aparece no nosso Google. Ponto. Nenhum nem outro vai aparecer. Então não adianta ficar com mimimi, eu amo a Alexa, eu amo o Google. Não, eu tenho os dois em casa e eu posso te dizer que nenhum dos dois teve esse controle de temperatura e umidade. Os dois funcionaram da mesma forma. Beleza? Um outro ponto é a parte do ponto de prova. Infelizmente, a gente só consegue captar ou temperatura e umidade ou só temperatura. O problema é que este com temperatura e umidade, ele não pode molhar, certo? E este só de temperatura pode. Então, se a gente tivesse duas entradas para setores diferentes e como ele tem dois canais, poderíamos utilizar ele de forma mais ampla, né, em dois ambientes totalmente distintos. Outro ponto que poderia ser melhorado? Bom, não vejo basicamente essa possibilidade de colocar dois pontos de prova aqui e aí ter um próximo dispositivo com tecnologia Zigbee. Mas funciona com Wi-Fi, permaneceu estável, não caiu nenhuma vez a conexão enquanto esteve nos testes aqui em casa. Eu sempre testo muito antes de indicar o produto. E caso você queira adquirir, o link estará na descrição deste vídeo. E é claro, adquirindo pelo nosso link, você fortalece, porque a empresa entende que nós estamos dando retorno para ela. E a consequência disso, ela manda mais dispositivo e eu faço mais vídeo para você tomar decisão certa na aquisição de dispositivos de casa inteligente. Então, o grande macete é justamente esse aí. Mais um vídeo aqui no canal, espero que tenha gostado. Deixando um like aqui nesse vídeo, você fortalece muito. E escreve aqui pra gente qual o próximo vídeo você quer assistir. Um forte abraço, a gente se encontra sempre em todas as redes sociais com o nome Conheça e Aprenda. Tchau!